Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos aqui com a Daniela Kresh, diretamente de Israel, para falar sobre as principais notícias, né, do país, o que aconteceu essa semana. Quero pedir de antemão para você deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário é muito importante, a sua opinião aqui no vídeo. E aqui embaixo, desse lado aqui, tem um QR Code que você pode ler com o seu celular para apoiar aqui o IB, está ajudando a gente a continuar esse trabalho. E aí, Dani, eu queria começar o primeiro assunto aqui da semana, né? Porque no sábado, vai completar uma semana aí amanhã, foi os primeiros reféns foram libertados e nos dias que se passaram, outros reféns também foram libertados de Gaza, né? Alguns estrangeiros, inclusive, e alguns prisioneiros palestinos também saindo de algumas prisões israelenses. E aí eu queria que você começasse o programa falando, né, como que foi o processo de libertação e como que está sendo. Né? Oi, que bom estar aqui de novo e obrigada a todos que estão assistindo. Realmente o processo de libertação desses primeiros reféns começou na sexta-feira passada, há uma semana, inclusive da última vez que a gente fez o Expresso, estava numa expectativa, né? Se realmente ia acontecer, se não ia acontecer. Tinha sido atrasado, né? Quer dizer, era para começar na quinta-feira, e aí atrasou, começou só na sexta, muito de noite, assim, tipo, bem mais tarde, porque estava marcado para as 4 da tarde, só começou quase meia-noite, enfim. Foi uma semana de muita tensão, porque cada dia que eram libertadas pessoas, quer dizer, o primeiro dia foram 13, depois teve um dia que teve 14, depois teve 10, ontem foram só 8, quer dizer, foram entre 8 e 14 por dia, né, israelenses, porque teve, às vezes, mais também, contando com estrangeiros. E foi, no final das contas, a gente tem, eu tenho os dados aqui, 110 pessoas foram libertadas, sendo 86 delas israelenses e 24 estrangeiros, principalmente trabalhadores estrangeiros tailandeses e filipinos. 2 sequestrados foram assassinados e localizados pelo Exército. Tem, ainda nesse momento, 137 sequestrados. Eu acho que é um pouco menos, porque hoje foram anunciados mais 2 mortos que a gente pensava que tinha sido sequestrado, e, na verdade, foram dados como mortos. Então, 135 por aí. Desses 117 homens e 20 mulheres, ainda tem 20 mulheres sequestradas. E desses 137, 126 são israelenses e ainda tem 11 estrangeiros. Dentre esses que ainda estão sequestrados, tem 2 crianças menores de 18 anos e 10 pessoas com mais de 75. Tá? E realmente foi, como eu falei, muita atenção a cada dia, porque ninguém sabia realmente se ia dar certo a cada dia. E existia uma coisa uma rotina de que o Hamas tinha que entregar uma lista de pessoas, e aí depois que o Hamas entregava a lista de pessoas, é que Israel anunciava a lista dos prisioneiros palestinos que iria libertar em troca, numa equação de 1 por 3, né? E aí, em geral, mulheres e adolescentes palestinos, todos envolvidos com terrorismo, nenhum inocente lá, não. E foram libertados, inclusive foram bastante considerados heróis, né, e deram bastante força para o Hamas, essa libertação dos prisioneiros palestinos. O Hamas agora realmente é força, né, política, digamos assim, palestina mais querida pelos palestinos, principalmente depois dessa libertação de... Se você tem aí 110 pessoas libertadas, e são 330 palestinos libertados, né? Em um certo momento, os quatro primeiros dias foram até mais fáceis, essas libertações. Por quê? Porque havia essa ideia de 4 dias de cessar-fogo, sendo que nesses 4 dias serão 50 israelenses libertados. E foi o que aconteceu. Foram 4 dias de cessar-fogo com 50 israelenses libertados. Mas aí depois havia a opção de que, se o Hamas conseguisse reunir, né, e libertar mais 10 israelenses no dia seguinte, então haveria mais um dia de cessar-fogo. Então, no final das contas, a gente teve
7 dias, uma semana de cessar-fogo, e foram libertados mais 20, né? Que na verdade foram 110 pessoas. De israelenses foram libertados 86, né? Então você teve, em vez de 50 israelenses, teve 86 israelenses em uma semana, tá? Nem todos entraram nessa equação da libertação, porque teve alguns que foram pedidos do Putin, por exemplo. Teve pelo menos 3 cidadãos russos que foram libertados fora dessa negociação com Israel, né? Que não entraram foram sem troca, digamos assim, a pedido do Putin, né? Ainda há vários estrangeiros lá dentro também, como eu falei, 11 estrangeiros. E a gente ia falar de um deles, né, que é o brasileiro, né, o Michel Nissenbaum. Então, você tem aí, nos 3 últimos dias, foi muito complicado. A cada dia havia eles não diziam que Israel não tinha feito não sei o quê, não tinha mandado, cumprido com parte do acordo, que era envio de ajuda humanitária mais para a faixa de Gaza, o que não é verdade. Nenhuma das alegações que o Hamas fez é verdade. O Israel estava... até porque existe todo um grupo de países que está observando, né? Não é só entre Israel e Hamas, eles não estão negociando diretamente. Você tem aí o Catar no meio, o Egito no meio, os Estados Unidos no meio. Então, você tem toda uma coligação, uma coalizão de países que estão observando essa negociação. Então, Israel manteve todos os acordos. O problema é que o Hamas ele é um grupo que ele pode querer mostrar para o mundo, né? E a gente vai falar um pouco disso depois também, de como que eles são muito organizados e que eles são muito certinhos, né? Mas, na verdade, é caótico, né? Então, quando os reféns chegaram na faixa de Gaza, eles foram espalhados pela faixa de Gaza e foram, inclusive, colocados nas mãos de outros grupos radicais, outros grupos terroristas. A gente sabe hoje que dos 3.000 terroristas que entraram em Israel no dia 7 de outubro e fizeram o massacre, matando 1.200 pessoas, mais de 1.200 pessoas, e ferindo quase 10.000 pessoas que perderam pernas, perderam braços, perderam olhos, perderam não sei o quê, e sequestraram essas 240 israelenses, pessoas, né, entre israelenses e estrangeiros. Desses 3.000 não eram todos do Hamas. Tinham muitos que eram de outros grupos terroristas da faixa de Gaza também. Então, houve uma união de grupos terroristas para fazer o atentado de 7 de outubro. Então, esses grupos terroristas levaram reféns para vários lugares. A gente tem relatos, que a gente vai falar também um pouco mais daqui a pouco, dos sequestrados, contando de condições diferentes que cada um ficou. Então, tem o Hamas, em um certo momento, inclusive teve até um líder do Hamas que admitiu numa entrevista para a CBS ontem, que ele não sabe quantos sequestrados tem, quantos reféns continuam. Você não sabe quem está vivo e quem está morto, eles não sabem onde estão. Exatamente por isso que o Hamas queria cessar fogo também, para conseguir falar com as pessoas e ver onde é que estão onde está cada refém, porque eles perdeu o controle, entendeu? Então, a gente não sabe exatamente em que condições eles estão, se eles estão vivos ou mortos. Eu queria que a gente visse agora um pouco da volta, né, de alguns dos reféns. Lembrando que, primeiro, Israel pediu que fossem mães com filhos, e o Hamas não violou várias vezes isso, mães com filhos, que fossem idosos também. Então, eu compilei algumas fotos, mas eu queria que a gente visse 2 vídeos de união, de volta de sequestrados. Se você pode botar aí, João. Não sei se tem som, tá? Acho que não, mas esse primeiro é de um menino chamado Eitan Yalom, de 12 anos, que foi quando chegou em Israel por um helicóptero no hospital com sua mãe, tá? E você vê que ele está meio apático, branco, com cabelo penteado assim meio esquisito, porque há uma produção do Hamas aí na devolução, que eles colocaram umas roupas aí nas crianças, pentearam, mas dá para ver que o menino está completamente apático e magro, né? A gente sabe que eles perderam 15% da sua massa corporal, em média,
250 dias. Então, esse é o primeiro vídeo que eu queria mostrar. Pena que não tem som, porque no som mostra a mãe chorando e tal. E o segundo vídeo, que eu acho que também não vai ter som, que é uma pena, porque eu escutei com som e acho que não tem som. Esse vídeo é da Maya Shem, que é uma jovem de 21 anos que estava naquele festival de música, que, inclusive, teve um vídeo dela que foi divulgado pelo Hamas nos primeiros dias também do sequestro, ela falando que ela queria ser solta e que ela foi baleada no braço. Pena que a gente não consegue escutar o som, porque ela chora muito, ela grita de tanto que ela chora. O som é muito... Eu não consegui encontrar o vídeo com som, que talvez tenham tirado o som porque é muito impactante, mas ela e a mãe ficam muitos minutos abraçadas e chorando alto as duas, tá? E nesse momento elas gritam e choram e gritam alto e ficam muito tempo abraçadas, né? Acho que tem uma certa edição aí elas ficam muito tempo abraçadas, né? E agora eu queria que a gente visse algumas fotos que eu também mandei aí de algumas outras libertações. Você vê uma soldada israelense abraçando uma idosa que voltou, e todos os idosos foram levados para hospitais, e todos estavam com problemas problemas no sistema digestivo, muitas sem óculos, claro que ninguém recebeu remédio. Muitos tiveram problemas de falta de luz, então tiveram problemas nos olhos, tiveram que ficar usando óculos escuros nos primeiros dias, falta de movimentação nas pernas, né, porque ficaram sentados debaixo muitos deles em túneis, né, embaixo da terra, por meses. Esse menino ficou muito famoso, também foi no primeiro dia, ele também, você vê que nas imagens dá para ver que eles ficaram as crianças estavam um pouco apáticas. Estão começando a surgir alguns relatos de que elas foram drogadas, assim, que deram para elas algum remédio para elas ficarem quietinhas, entendeu? Então você vê as crianças voltando assim meio apáticas, meio assim. E esse menino ele é campeão nacional juvenil de como é que chama? Como é que chama esse? Cubo mágico. Cubo mágico, né? Então ele voltou e deram um montão de cubo mágico para eles. E esses são os pais das duas meninas, a família das duas meninas de 3 anos, gêmeas, que foram libertadas. E o Hamas queria que a mãe não fosse, e aí teve muita negociação para a mãe ser libertada junto. O Hamas queria separar, e como ele separou uma menina de 12 anos, que fez 13 anos, uma menina de 13 anos que também voltou sem a mãe. E aí, no dia seguinte, por pressão do Catar, pressão de outros países, eles libertaram a mãe, porque isso estava no... Também, que crueldade, né? Você liberta as crianças e deixa a mãe. Sem contar o fato de que os pais continuam lá. Muitas famílias inteiras foram sequestradas e os pais continuam no cativeiro. Eles não libertaram a família toda. Homens, eles libertaram, acho que 1 ou 2 homens só. Um por pedido do Putin, e o outro também, eu acho que estava doente. Acho que, não sei se era... Tinha 18 anos, que é considerado ainda adolescente, então foi libertado. E o pior é ver a narrativa, né, Dani, de que algumas pessoas falando que os reféns eram bem cuidados, que o Hamas tinha um zelo, e aí nas imagens e nos relatos, como você trouxe aí, problema de visão, pessoas da terceira idade que não tomavam os medicamentos, as crianças Então vamos entrar. subnutridas aí quase, né? É uma barbaridade, é quase uma continuação da barbaridade do que aconteceu em 7 de outubro, né? Com certeza. Vamos falar então dos relatos dos sequestrados, né? Deu para ver, principalmente não no primeiro dia, mas nos outros dias, né? Que havia uma produção do Hamas com câmeras, com não sei o quê. Eles mandavam, as pessoas que eram, algumas delas que eram soltas, eles mandavam tomar banho, depois de 50 dias sem tomar banho, e eles davam roupas meio bregas, meio esquisitas, assim, né? Para as pessoas usarem, e penteavam cabelo, tinha menina com trança, né? E como se viu, como eu falei também, há essa alegação de que elas foram drogadas, que elas tomaram remédios, né, calmantes,
E havia uma espécie de direção de arte, uma direção de como se fosse um filme. Agora vai andando, e aí tem até uma imagem de duas pessoas, né, dois adultos carregando as duas irmãs gêmeas, e elas vestidas de rosa, as irmãs gêmeas no colo e andando devagarzinho até não sei o quê. Eles forçaram, né, algumas pessoas a dar tchauzinho, sabe? Quer dizer, é toda uma produção. E por que você perguntar, então, por que as pessoas participaram dessa produção? Vai ser refém do Hamas para ver se você não vai participar da produção. Você está lá, cheio de gente armada, do teu lado, que você não vê a cara de máscara, gritando para você, dá tchauzinho, você não vai dar tchauzinho, entendeu? Depois do que você viu, essas pessoas viram seus entes queridos serem assassinados na frente delas. Elas passaram 50 dias sem comer praticamente, elas comiam uma vez por dia, o que tudo indica. Como eu falei, quer dizer, cada grupo de reféns ficou num jeito diferente, tá? Mas os médicos... Tem muita gente que está voltando aí, né, Dani? Criança sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô, sem avó, sem os amigos ali. A vida com uma vida completamente destruída, né? Sem casa para voltar. Sem casa para voltar, entendeu? As casas foram incendiadas ou agora não pode você voltar para casa. Os médicos, como eu falei, disseram que, em média, todo mundo perdeu 15%, né? Em 50 dias de dieta forçada. As pessoas comiam um pão árabe por dia, alguma coisa assim. Inclusive, a mãe com as duas crianças gêmeas de 3 anos, os parentes dizendo que a mãe recebia comida e falava, não sei se eu vou receber mais comida nas próximas 24 horas, ou sei lá, e dava um pouquinho só de comida para cada menina de 3 anos de idade. Quer dizer, então você vê problemas de sistema digestivo. Essa Maya Shem, por exemplo, que ela foi baleada, contam que ela foi fecharam o buraco de bala, um veterinário tinha lá, fechou o buraco de bala. Teve gente que fechou o buraco de bala ou ferido com agulha e linha normal de roupa. Então, os primeiros relatos dizem, por exemplo, que agora tem esse relato do Yagil, de 12 anos, e o Yaakov, de 16 anos, dois irmãos do Kibbutz Nir Oz, que os terroristas, como eles foram separados por grupos terroristas também para serem espalhados pela faixa de Gaza, eles tinham que saber quem era de cada grupo, que produto, que objeto, pessoa, era de cada grupo. Então, eles combinaram que eles iam que eles iam tatuar ou que eles iam queimar as crianças na perna com as motocicletas para saber, primeiro, é um refém, e esse refém é de que grupo. Então, esses dois meninos têm queimadura na perna porque eles colocaram as pernas das crianças nas motocicletas, né, na parte da motocicleta lá que fica quente, para marcar essas crianças como reféns. E a gente não é muito difícil a gente fazer uma equação disso e lembrar do Holocausto e das tatuagens com os números dos campos de concentração. Tá? Então, é realmente chocante esse relato que aconteceu dos meninos. Tá? Esse menino, Eitan Yahalom, que a tia dele deu uma entrevista contando que ele foi, primeiro, batido por civis quando ele chegou na faixa de Gaza, também de motocicleta. Civis da faixa de Gaza bateram nele. Tá? Depois ele foi jogado numa casa, num lugar, por 16 dias sozinho, sem ninguém. E só depois de 16 dias é que ele foi levado para um outro lugar que tinha outros reféns. E aí ele teve esses reféns juntos. Tá? E ele foi obrigado a assistir os vídeos, algumas imagens do que aconteceu no 7 de outubro, essas imagens horrorosas de matança e estupro e cortar a cabeça, não sei o que. Ele obrigaram o menino a ver, de 12 anos. E ele disse que a tia disse que obrigaram as crianças a ver, e se alguém fizesse algum barulho ou chorasse, eles ameaçavam, gritavam com armas. Não chora, não fala nada. Tá? Então, isso é um dos relatos. Tem um relato do Thomas Hand, né, o pai da Emily, de 9 anos, né, que eles têm cidadania irlandesa. Ele também deu várias entrevistas, e ele, enfim, falando que ela voltou mais magra, pálida, que ela
aprendeu a comer pão com azeite, porque não tinha mais nada para comer. E ela passou os primeiros dias, depois que ela foi libertada, só sussurrando, porque ela aprendeu uma palavra em árabe que é cala a boca. Então, ela não podia falar, então ela só sussurrava, e ela sussurrou no ouvido dele: papai, eu achei que você tinha morrido. Você achou que eu tinha morrido também? Sabe? Coisa assim, tipo que uma menina de 9 anos para falar, e o pai disse que ela está completamente quebrada, broken, ele fala. Né? Tem a história do Rony Kriboy, que é um desses jovens, o único homem adulto, na verdade, libertado, porque ele é russo também, mas ele é israelense-russo, e ele estava naquela festa nova, né, perto de Ireim, do Kibbutz Ireim, que morreram 260 pessoas na festa, né? E ele estava lá participando da organização da festa. Ele tem 25 anos, né? Ele foi levado sozinho para uma casa lá no norte de Gaza, e aí teve uma hora que teve um ataque israelense, e aí teve o prédio foi parcialmente destruído ou afetado, e ele conseguiu fugir, e ele passou 4 dias escondido na faixa de Gaza. Ele é louro, né? Ele é russo, cara de russo, louro. Passou 4 dias escondido na faixa de Gaza, até que civis palestinos encontraram ele e entregaram para o Hamas. Né? Civis bonzinhos entregaram ele para o Hamas. E aí ele foi libertado também a pedido do Putin. Que mais que a gente tem? A gente tem a história da Elma Abraham, aquela velhinha de 84 anos, que ficou 50 dias sem os seus remédios para condições de saúde muito graves que ela tem, muito, muito, muito graves que ela tem, e voltou e foi imediatamente para o hospital, para o departamento de gravidade, como é que é? UTI do hospital, porque estava praticamente entre a vida e a morte, conseguiram estabilizar ela, mas ela continua mal. Então, quer dizer, você começa a ver esses relatos e você começa a entender que não é bonzinho, não é como que são bonzinhos, tá? Mas eles realmente, você precisa gostar muito e ser muito a favor de um grupo terrorista sanguinário, fundamentalista, anti tudo que você... Reacionário, né? Reacionário, chauvinista, anti-LGBT, anti-liberdade, anti tudo, que quer a lei da Sharia. Mulher cala a boca, fica na cozinha e usa turbante, que nem o Talibã. Não turbante, como é que chama? É coisa do Talibã. Burca, né? Burca. Você precisa ser muito, muito, muito... odiar muito Israel para achar que esse grupinho é bonzinho, tá? Então, esses são os primeiros relatos. A gente vai provavelmente escutar mais relatos nos próximos dias, porque uma das orientações, inclusive, que o serviço social, os psicólogos aqui de Israel dizem, para você não deixar as pessoas contarem no seu próprio tempo. Né? É claro que crianças especialmente, mas adultos também, quer dizer, é claro que eles vão ser interrogados, entre aspas, né, pelos serviços de segurança, para ver se eles podem dar alguma ajuda para identificar o local onde eles foram presos, talvez tenha mais gente lá, tal e tudo. Mas não ficar, principalmente para a imprensa, né, ficar tentando entrevistar as pessoas agora para elas contarem os horrores que elas passaram, que elas viram. Entendeu? Não dá para fazer isso, não é para fazer isso. E eu dou o exemplo do Gilad Shalit, que foi aquele soldado israelense que ficou 5 anos no cativeiro do Hamas, de 2006 até 2011, quando ele foi libertado, e todo mundo fez campanha para ser libertado, e foi libertado em troca de 1.027 presos palestinos, incluindo o líder do Hamas de hoje, o Yahya Sinwar, que foi libertado em 2011 em troca do Gilad Shalit, e foi esse cara que programou e imaginou esse ataque de 7 de outubro. E depois que o Gilad Shalit foi libertado, ele não deu uma entrevista, ele não escreveu nada, ele não escreveu livro, ele não deu entrevista nenhuma para ninguém, e os israelenses não pressionaram. E até hoje ninguém pressiona ele. Fala aí como é que foram os 5 anos que ficou no Hamas. Tá? Ele
praticamente não se sabe nada da vida do Gilad Shalit hoje em dia, sabe-se que ele casou, tal, mas não há essa expectativa do público israelense também de conta aí tudo, tá? É claro que há uma curiosidade muito grande, uma vontade muito grande, e obviamente os jornalistas não se furtam a perguntar para parentes, vem cá, eles falaram alguma coisa, o que você pode falar, o que pode não sei o quê, mas não é uma coisa tipo, agora conta tudo, não, entendeu? Então, provavelmente esses relatos vão saindo aos poucos, assim como estão saindo aos poucos os relatos sobreviventes também, né? Que, enfim, foram feridos, sobreviventes tal, e também observaram, foram testemunhas de mortes tal, e tudo. Aos poucos esses relatos vão saindo também. A gente vai ter aqui milhares de relatos de vítimas do que aconteceu no 7 de outubro, né? Sem contar as vidas das pessoas que foram mortas, quem são elas, os soldados que morreram, tal, e tudo. Quer dizer, então, você tem aqui agora inúmeros relatos de pessoas que foram afetadas por esse ataque de 7 de outubro dentro de Israel. E tem um brasileiro, Dani, que está sequestrado, né? Bota a foto dele aí, que eu acho importante a gente falar, porque eu não sei por que demorou tanto tempo, né, para o governo brasileiro admitir, ou falar, ou se sabia, se não sabia, mas existe um brasileiro chamado Moshe Nisenbaum, de 59 anos, de Niterói, do Rio de Janeiro, tá? Que mora em Israel desde 1988. Ele estava morando em Sderot, aquela cidade bem próxima à faixa de Gaza. Ele é pai de duas meninas, duas filhas, e avô de 5, né? Tem 5 netos. E ele estava falando com a família no telefone no dia 7 de outubro e o telefone parou, e aí, em seguida, algumas horas depois, uma pessoa da família conseguiu falar com alguém no telefone, e a pessoa falou em árabe, gritando Hamas, 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 e nunca mais se ouviu falar dele. Tá? E cadê o governo brasileiro para fazer um esforço, assim como fez com os 32 brasileiros que foram retirados de Gaza? Por que não tem esforço para libertar um brasileiro que estava em Israel? A gente não esquece que teve 3 brasileiros que morreram, que foi aquele Hanani Glaser, a Bruna Valiano, a Carla Stelzer, e também 3 filhos de brasileiros que morreram, Gabriel Ishai Barel, Celeste Fishbein, eles 2 morreram. O primeiro, Gabriel, né? Morreu no Festival de Música. A Celeste estava num dos kibbutzim em volta da faixa de Gaza. E também tem o Noam Elimelech Rothenberg, de 24 anos, um soldado, filho de brasileiros, que morreu também. Tá? Então, o Brasil está envolvido nos dois lados. Tá? Então, é preciso aí demonstrar algum tipo de neutralidade, a não ser que não haja menor interesse de mostrar a neutralidade do governo brasileiro. Talvez não haja, eu não sei. Tá? Mas ele está... e se o Brasil é tão, né, tem tanta boa relação, né, influência, né? Não quer moderar, tá, não sei o quê, cadê? Por que não faz? O Putin conseguiu libertar aí alguns russos. Teve americanos que saíram a pedido do Biden, teve 2 britânicas que saíram a pedido do governo tailandês, né? Teve tailandeses a pedido do governo tailandês, filipinos também. Cadê o brasileiro? Por que não sai? Tem alguma negociação? Tem alguma coisa? Ou ninguém quer saber desse brasileiro porque mora em Israel desde 1988? Então, são perguntas válidas a ser feitas, né? E eu quero só, para terminar esse assunto, falar do terror psicológico, porque o Hamas, como a gente falou, tem essa produção, né, de libertar as pessoas, de mandar elas fazer assim, e drogar elas, e mandá-las andar, feito zumbi até não sei o quê. Aquela Maya Shem, uma outra que foi libertada ontem, foram libertadas no meio da faixa de Gaza, no meio da, sei lá, de Khan Younis, no meio assim da cidade, com um montão de civis em volta berrando contra elas. As 2 assim, com uma cara meio de drogado, meio zumbis, entrando num carro, entendeu? Tiveram que escutar as pessoas contra elas. Se o Hamas, se não, sei lá, não tivessem alguma intenção de proteger elas naquele momento, elas iam ser linchadas naquele momento.
Então, esse terror psicológico que muita gente no mundo cai, né? Ah, Hamas é bonzinho, né? Precisa ser muito, eu não sei, precisa ter bebido muito para achar que o Hamas é bonzinho, tá? E além dessa produção da libertação, né, dos reféns, existe um terror psicológico pior que eles fazem quando eles falam que alguém morreu, que foi o caso daquela família, que também tem relação com o Brasil, que é a família Bibas, né? Você tem a Shiri Bibas, a mãe, o Ariel, de 4 anos, e o Kfir Bibas, de 10 meses, o mais novo que foi sequestrado. A gente lembra deles pelo cabelo ruivinho, né? Os 2 meninos ruivos, né? O neném e o menino de 4 anos, e a mãe, e eles sendo levados, e ela desesperada, não sei o quê. Tem várias imagens disso que aconteceu no dia 7 de outubro. E o tio da Shiri Bibas é filho de brasileiros, e ele fez até um vídeo pedindo a libertação que o governo brasileiro se envolva na libertação dessa família. O pai, Yarden Bibas, está no cativeiro. Esse sim a gente sabe que está vivo. Mas, nessa semana, na quinta-feira, o Hamas, ou na quarta-feira, o Hamas lançou uma nota, um comunicado, dizendo que tanto a Shiri, o Ariel e o Kfir tinham morrido. E como? Por um ataque israelense. Quer dizer, não só eles fazem um terror psicológico dizendo que a família inteira morreu, né, que a mãe e os dois filhos morreram, como culpando Israel pela morte deles. Tá? E Israel imediatamente falou, a gente não tem certeza, cadê? Não tem provas disso. Né? Eles entraram em contato com a família Bibas, falaram, olha, a gente não tem provas ou sabe que eles morreram, tá? Mas eles, claro, o Hamas, claro, foi falar com o Yarden Bibas, com o pai, falaram para o pai que eles morreram, que a Shiri, o Ariel e o Kfir morreram, e lançaram um vídeo do pai chorando pela morte da mulher e dos 2 filhos. Isso é o terror psicológico da pior qualidade, da pior laia que alguém pode fazer, falando de sequestrados, crianças de 10 meses de idade e 4 anos de idade. Esse é o nível desse grupo fundamentalista nojento e cruel que tem gente que acha lindo. Tá? Então, esse terror psicológico, eles são muito bons nisso. Por que eles são muito bons nisso? Eles não seriam muito bons nisso se os israelenses não se importassem com seus cidadãos. Né? Você só consegue fazer um terror psicológico desse quando o outro lado se importa muito com a vida e com a vida dessas pessoas. Porque você sabe que machuca, que dói, que atinge, né? Que coletivamente você atinge a sociedade, porque não tem como você não ver o seu semelhante ali e não se identificar, né? Não se colocar no lugar do outro, né? Essa questão dessa família Bibas realmente, tipo, só para terminar, então, que a gente já está aqui falando há 33 minutos desse assunto e ainda quero falar um pouco mais sobre sobre o Day After. Durante toda essa semana que teve a libertação e todos esses dados que eu estou falando de os relatos e não sei o quê, e a tensão, foi uma sensação de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Uma coisa bem israelense, porque em Israel a gente sabe que a gente celebra o dia dos soldados e pessoas mortas por atentados terroristas num dia, e no dia seguinte a independência de Israel. E é um dia seguido do outro. É uma coisa meio tristeza e alegria quase ao mesmo tempo. Então é muito israelense essa sensação de muita alegria e muita tristeza ao mesmo tempo. Porque a cada sequestrado refém que voltava, os israelenses ficavam muito felizes, com bandeiras, que maravilha, não sei o quê, e ficavam muito tristes ao mesmo tempo pelas pessoas que ficaram, que não foram retornadas. Né? Então, é uma mistura de alegria e tristeza que durante toda a semana aconteceu aqui em Israel e continua nesse momento também. É isso, esperamos aí que todos os reféns, né, Dani, sejam libertados, que voltem, apesar das condições que o Hamas proporciona a eles, mas com saúde e que recebam muito apoio aí, solidariedade de toda a sociedade israelense aí, mundial, né, para superar e lidar com isso. E indo aqui para o terceiro assunto, né, aqui do programa e último,
que é a questão do cessar-fogo, né? Que o Hamas rompeu o cessar-fogo, né? Mais uma vez jogando foguetes contra Israel. E eu queria saber, Dani, o que está acontecendo, se de fato o cessar-fogo foi suspenso, se voltaram os conflitos e como que isso atinge também e afeta a libertação dos reféns, quais que são as perspectivas, né, que se tem agora diante desse cenário. Pois é. Depois de uma semana de cessar-fogo, que o mundo todo começou a achar que cessar-fogo é paz, né? É um prenúncio de um acordo de paz, um prenúncio do fim da guerra. Mas aqui em Israel já estava claro desde o primeiro dia que não era prenúncio, era, na verdade, o que é o nome, uma trégua, um cessar-fogo para troca de reféns, né? Quer dizer, a gente não pode dizer nem troca de reféns, porque os presos palestinos não eram reféns, né? Os presos palestinos eram prisioneiros porque cometeram crimes numa prisão onde todo mundo sabia o que estava acontecendo com eles, com comida, com todo o esquema de uma prisão de um país ocidental democrático. Mas, enfim, então houve esse cessar-fogo, mas era claro que era uma coisa que, na verdade, não era muito bom em termos de estratégia militar. Israel estava num momento de destruição de infraestrutura do Hamas no norte da faixa de Gaza, com milhares de soldados dentro da faixa de Gaza, soldados que estão lá vulneráveis a grupos guerrilheiros fundamentalistas, terroristas que queiram matá-los, né? E vai ficar lá, vai parar, quer dizer, então Israel tem um objetivo militar que é claro, né, que é destruir a infraestrutura do Hamas e depor a liderança do Hamas. Tá? E aí todo mundo no mundo, não, quero cessar fogo, inclusive os próprios americanos pressionando Israel a que esse cessar-fogo continue. Até hoje o Catar falou também, a gente continua negociando o cessar-fogo, porque continua em aberto. Se o Hamas em algum momento tiver 10 israelenses para devolver, tem mais 24 horas de cessar-fogo. Pode continuar a negociar isso. Mas para os israelenses estava claro, e era um consenso, e é um consenso aqui, que não era o fim da guerra, até porque o Hamas não tem um conceito chamado paz ou acordo de paz no seu dicionário, né? Quer dizer, então, para o Hamas é sempre lutar para matar ou morrer, não acabou, não tem acordo de paz, né? Sempre foi trégua, sempre foi cessar-fogo, né? Então, Israel sabia que esse cessar-fogo era por um objetivo, para a devolução dos reféns, principalmente crianças e mulheres, e suas mães, e idosos, né? Mas que iria continuar. Até porque em Israel existe a noção de que esse acordo de agora para a devolução desses reféns foi conseguido só por causa dos 50 dias de operação militar israelense em Gaza. Porque se o Hamas não tivesse desesperado por um cessar-fogo, precisando de um cessar-fogo, ele não faria. Porque não tem o menor interesse do Hamas de devolver nenhum refém, porque o objetivo do Hamas com os reféns é libertar todos os líderes terroristas das prisões israelenses, não as mulheres e os adolescentes que são um café pequeno para eles. Tá? Então, só porque existe a pressão militar israelense na faixa de Gaza é que houve esse acordo de agora. Isso está claro para os israelenses. Né? Então, para conseguir, talvez, os próximos, porque o Hamas já falou, para libertar homens, que eles consideram que todos os homens israelenses são combatentes, são soldados, né? Não interessa se o cara não é do exército, né? E porque todo mundo fez exército em algum momento, né? E, então é combatente, ou vai para o exército em algum momento. Então eles não falaram libertar homens, libertar soldados, inclusive soldadas, não. Então Israel sabe que a única maneira de libertar, de conseguir libertar e pressionar, é pressionando militarmente o Hamas. Atacando, infelizmente, atacando as infraestruturas do Hamas e tentando buscar, alvejar, exilar, prender ou matar a liderança do Hamas. Essa é a única maneira que Israel tem de pressionar o Hamas a aceitar mais trocas de prisioneiros. Mas isso é um risco, porque Israel ataca e, obviamente, em alguns momentos, civis ou pessoas em volta, né, porque eles ficam embaixo de estruturas civis, né, na faixa de Gaza, são alvejadas também e morrem. E aí podem também ser, entre eles, podem ser também os reféns israelenses, podem morrer também. Né?
Então, é um risco muito grande, mas, de acordo com toda a inteligência e a cúpula militar e política de Israel, não tem outro jeito. Pressionar o Hamas é o único jeito para conseguir esses objetivos militares. Agora, é possível que o que a gente está vendo no norte da faixa de Gaza comece a vir no sul da faixa de Gaza também, porque toda a direção do Hamas, depois que a infraestrutura do norte foi praticamente destruída, toda a infraestrutura, a liderança do Hamas, não toda, porque muitos morreram, algo em torno de 5 ou 6 mil combatentes do Hamas, entre os 30 mil que eles têm, morreram, tá? Então, a gente vê o número de mortos, tá, não sei o quê, que eu considero que provavelmente é inflado, provavelmente, ninguém tá lá para verificar quem morreu, tá? Só o Hamas diz o número e o mundo todo acredita, como se fosse verdade. Mas a gente sabe, pelo que os militares israelenses dizem, que pelo menos entre 5 e 6 mil combatentes do Hamas morreram. Então, desses mortos, tem 6 mil que são do Hamas, que morreram, né? E agora o resto fugiu para o sul da faixa de Gaza. Eles estão principalmente em Han Yunis, que é uma cidade muito dominada pelo Hamas, onde provavelmente estão a liderança do Hamas, o Yahya Sinwar, o Muhammad Def, que são os líderes do Hamas, que imaginaram esse ataque de 7 de outubro, né, programaram, imaginaram, incentivaram. Então, Israel já anunciou hoje que tem alguns lugares no sul da faixa de Gaza que também são lugares onde vão atacar. Quer dizer, não é só o norte agora, é também o sul. Israel já atacava alguns lugares no sul, mas agora vai atacar mais ainda. Os americanos estão muito nervosos com isso, porque certamente vai sair da faixa de Gaza que morreu mais 1.000, morreu mais 500, morreu mais 200, a gente não sabe nunca se é verdade ou não, tá? Muitas imagens que são fake, muitas imagens que a gente não sabe se é verdade ou não. Eu tenho certeza que algumas são, mas também tenho certeza que algumas não são. A gente não tem como saber, tá? Mas o mundo todo vai novamente ficar contra Israel. Eu já aviso que vão boicotar, pressionar, dizer que Israel é genocida, todas essas besteiras todas que falam, usando palavras assim que não tem nada a ver com a realidade de uma guerra nesse momento, né? Uma guerra que Israel não começou. E Israel já avisou para os americanos, inclusive parece que uma briga entre os americanos e os israelenses, por causa de uma vontade que também os americanos têm de que esse cessar-fogo que durou uma semana continue e seja, na verdade, o fim da guerra. E Israel já avisou, não dá para terminar a guerra agora. Se terminar a guerra agora, o Hamas ganhou, e aí vai piorar muito mais tudo, não só dentro de Israel, como em todo o Oriente Médio e no Ocidente também. Imagina se fundamentalistas islâmicos, tá, que levaram um baque depois que o Estado Islâmico acabou e começaram a achar, então a gente o fundamentalismo islâmico está em baixa, né? O Estado Islâmico não rolou, que aliás, né, milhares de civis morreram com o grupo de países que decidiu terminar com o Estado Islâmico, acho que são 70 mil mortos, a maioria deles civis, para terminar o Estado Islâmico, né? Agora o Hamas ganha. O Hamas ganha, assim, morreu um monte de gente, mas para o Hamas morreu um monte de gente, tudo bem, né? Então, para eles vão sempre dizer que eles ganharam, né? Que eles venceram. Não existe essa noção de que vamos dizer que a gente perdeu. Não, sempre morreu. Se morrer 99,9% das pessoas do Hamas, o que sobreviveu vai dizer que venceu, tá? Então, o Hamas vai sempre dizer quem venceu. E aí, digamos que Israel sai agora, e o Hamas vai dizer, venci, olha como eu sou bom. O que vai acontecer na mente de fundamentalistas islâmicos pelo mundo todo? Pessoas da geração Z que não entendem o que na verdade está acontecendo, que são com cabeça, que são levados a acreditar em todo tipo de ideologia axiomática e religiosa, e com um discurso de ódio, discurso antissemita e anti-Israel, e anti-Ocidente. O que pode acontecer é um ressurgimento do fundamentalismo islâmico, não só em Israel e a Cisjordânia, tal, como também no Líbano, né, com o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e outros grupos fundamentalistas islâmicos que vão voltar a fazer os atentados terroristas como aconteceram na época do Estado Islâmico no Ocidente, Paris, Londres, Madrid. Vai ter esse ressurgimento porque eles vão se sentir incentivados pela vitória do Hamas.
Então, Israel não Até aqui no pode. Brasil, né, Dani? Prenderam pessoas que estavam planejando explodir sinagogas e outros espaços da comunidade judaica, né? Exatamente. Quer dizer, então, Israel acha que, primeiro, para eles mesmos, para Israel mesmo, não pode deixar o Hamas ficar no poder, porque depois do que eles fizeram no 17 de outubro, não tem a menor condição de Israel aceitar que o Hamas exista em sua fronteira. Não tem a menor condição, não existe um israelense que acha que isso faz algum sentido, tá? Mas também, além dessa coisa interna dos israelenses, que o Hamas precisa ser deposto, também existe essa ideia de que a noção de um grupo terrorista desses, depois do que ele fez, declarar vitória, é ruim não só para Israel, como para o mundo todo. Tá? Então, para os israelenses está muito claro, isso é um consenso. Então, o cessar-fogo acabou, Israel vai continuar essa guerra. Infelizmente, já começaram hoje, o Hamas e seus asseclas já começaram a atacar com foguetes novamente todo o sul o sul de Israel, na fronteira com a faixa de Gaza. O norte, o Hezbollah voltou a atacar Israel pelo norte. Dezenas, se não milhares de foguetes hoje já. Tá? Então, infelizmente, a guerra voltou depois de uma semana de alívio, entre aspas, né, e de vontade, que todo mundo aqui também adoraria que fosse sempre assim, né? Mas a guerra voltou e a gente vai esperar para a gente conversar na nossa próxima conversa da semana que vem para saber o que aconteceu uma semana depois do fim do cessar-fogo. É isso, Dani. A gente vai chegando ao fim, então, desse programa, de mais uma edição do Expresso Israel. Assim como os outros assuntos, a gente segue acompanhando aí o desdobramento desse fim do cessar-fogo, o que vai ser. Como você falou, né? Tem outros países que estão envolvidos também nesse acordo, como o Catar, os Estados Unidos. E, mais uma vez, quero pedir aqui para quem está assistindo, deixar o seu like, seu comentário. Tem um QR Code aqui embaixo, né? Se você quiser colaborar com o IB, é só ler com o seu celular. E, Dani, mais uma vez, muito obrigado e até sexta-feira que vem. Tchau, obrigada, João. Obrigada a quem chegou até o fim. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.